Olá, povo meu, graça e paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus nos abençoe e vos encha da sua maravilhosa graça nessa semana que está iniciando. Eu quero, no Gotejando Doutrina de hoje, liberar uma palavra para você, especificamente para você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que por algum motivo quebrou a sua aliança com Cristo, desistiu, se afastou dos caminhos do Senhor, né? E para você também que nunca fez uma aliança com Jesus, você que ainda não conhece os princípios do reino de Deus, você que ainda não tem ainda uma comunhão com Jesus, né? Para você, essa palavra especificamente para você. Eu gostaria que você prestasse bem atenção no que o Senhor vai falar com você. Eu sou apenas um instrumento, mas a palavra de Deus, ela com certeza ela vai falar com você nessa hora e vai te dar uma direção para a sua vida. Por isso eu te peço, preste bem atenção nessa palavra, fique até o final do vídeo, né? Muitas das vezes nós perdemos oportunidades na vida, perdemos uma direção de Deus para a nossa vida porque nós não queremos parar para ouvir o que o Senhor quer falar conosco. Então, nessa hora, eu estou aqui como um emissário do Senhor Jesus para a tua vida, né? E eu tenho certeza que essa palavra, ela vai edificar a sua vida, vai te fortalecer e vai te ajudar a tomar uma decisão por Cristo Jesus, que é a decisão mais correta que um homem pode tomar na sua vida, porque ele tem promessas na tua vida, ele quer cumprir o que ele te prometeu, o que ele projetou para a tua vida antes mesmo da tua criação. Mas é preciso que você se aproxime dele, é preciso que você faça uma aliança com ele, né? Porque como diz o texto de Tiago 4:8, chegai-vos a Deus e ele se chegará para nós. Então o primeiro passo sempre vai ser nosso. Então quando eu me chego para Deus, ele se chega para mim e ele cumpre na minha vida as promessas dele, os propósitos dele, né? E ainda que eu tenha muitas aflições, porque ele nos ensinou que no mundo teríamos aflições, mas sobre todas as coisas ele me faz mais do que vencedor. Amém? Então ouça essa palavra aí, pega a sua Bíblia aí comigo, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Quero ler um texto bíblico aqui que tem tudo a ver com esse momento que nós estamos vivendo e também com a tua situação, né, diante do Senhor. Diz assim, ó, Atos dos Apóstolos, capítulo número 13, a partir do versículo 4, diz assim: e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também como cooperador João. Esse João aqui, irmãos, era o João Marcos, que escreveu o Evangelho de São Marcos, tá? Versículo 6. E havendo atravessado a ilha até Pafo, chegaram a um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. Grave essa palavra, Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando para si Paulo e Barnabé, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Ou seja, o procônsul da cidade estava sedento de ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas resistia-lhes, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também chamava-se Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos nele e lhe disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, a mão do Senhor contra ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e ele andava à roda, buscando a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Aleluia, glória a Deus. O Senhor quer, aleluia, que você creia, maravilhado da sua doutrina nessa hora também, porque ele tem propósito na sua vida, né? Pois ele que te chamou, ele que te formou, ele que te criou, meu amado. Então você não foi feito
para viver longe do Senhor, porque você saiu de dentro dele, de dentro do coração. Antes de você ser gerado no ventre da tua mãe, você foi gerado no coração de Deus. E ele já tinha traçado um plano para você. Então, meu amado, entenda isso, você não foi chamado para viver longe de Deus, até porque você carrega em você o espírito de vida que é de Deus, que pertence a Deus. Seja você quem for, meu amado, independente da tua religião, da tua condição social, independente da tua cor, não importa. Todo ser humano carrega em si o espírito de vida que veio de Deus. Então, como que eu posso carregar algo que é de Deus em mim e não querer comunhão com Deus, não querer saber de Deus? E muitos, ousadamente, ainda diz que nem crê em Deus. Olha só, Deus dá a vida a ele, Deus sustenta ele de pé e ele diz que não crê em Deus, não crê na existência de Deus, ele não quer nem saber de Deus. Pelo contrário, ele anda totalmente o contrário aos princípios de Deus, né? É como um filho revoltado, como um bastardo que não obedece o seu pai, não quer saber do seu pai, porque não reconhece como pai. Então, meu amado, essa palavra, ela vai te ensinar uma coisa muito importante. Por quê? Porque esse homem aqui, ele estava ali junto com o procônsul daquela cidade, aonde Paulo, Barnabé e o cooperador João Marcos chegaram para pregar a palavra de Deus, para anunciar o evangelho do reino. E a Bíblia diz que o procônsul estava sedento de ouvir a palavra de Deus, e ele chama Paulo e Barnabé: vem cá, fala da palavra para mim. Ele estava sedento, ele queria ouvir uma palavra que pudesse confortar, consolar e exortar a vida dele, dar uma direção correta para ele, animar ele. Eu não sei qual era o estado de espírito que se encontrava Paulo Sérgio, mas ele estava sedento de ouvir a palavra de Deus. Mas só que a Bíblia vai dizer que estava junto dele ali um homem judeu. O texto diz que ele era mágico, falso profeta, mas que era chamado de Bar Jesus. Olha só que interessante. A palavra Bar, a preposição Bar, significa filho de. Então Bar Jesus significa filho de Jesus. É igual Bartimeu. Bartimeu, filho de Timeu, né? Então olha só, o cara era mágico. A mágica, meu irmão, o que é a mágica? Qual é a função da mágica? É ludibriar as pessoas, enganar as pessoas. A arte mágica é isso. Ela tenta enganar as pessoas, ludibriar as pessoas dentro daquilo que ela está se propondo a mostrar para as pessoas. Então, isso tudo vai de encontro aos princípios de Deus, porque Deus sempre nos ensinou a viver na verdade. 2 Coríntios 13:8, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, essa história de iludir as pessoas, ludibriar as pessoas, enganar as pessoas, faz parte da mentira, né? E os princípios de Deus é contra tudo isso, condena tudo isso. Nós fomos chamados para andar na verdade, né? A sã doutrina, a doutrina apostólica, nos ensina a não enganar ninguém, pelo contrário, a amar uns aos outros e a não mentir uns para os outros. Então a arte mágica é isso. E além de o camarada ser um mágico, um enganador, né? Ele também era falso profeta. Olha só. O que Jesus falou em Mateus 24? Acautelai-vos, né? Ou seja, vigiai, ficar em alerta contra os falsos profetas, porque muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Olha ele aí, ó. Olha ele aparecendo aqui no capítulo 13 de Atos. Porque o camarada era mágico, era falso profeta, ou seja, ele enganava todo mundo. Mas ele era chamado de quê? Do que chamavam ele? De filho de Jesus. Bar Jesus significa filho de Jesus. Vê se não é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Um monte de gente aí que é chamado de filho de Jesus, um monte de gente aí que é chamado de profeta, um monte de gente aí que é chamado de homem de Deus, mas tudo enganador. Tudo enganador, né? E por causa desses enganadores, você se afastou da igreja. Por quê? Porque você recebeu uma profecia que você tinha certeza que aquela profecia ia se cumprir, e aquela profecia não se cumpriu na tua vida. Você ficou frustrado, decepcionado, e aí você resolveu sair da igreja, você resolveu quebrar a tua aliança com Jesus, e você hoje está aí afastado dos caminhos do Senhor. Mas eu volto
a fazer a pergunta, novamente, como eu disse antes: que culpa tem Jesus? Jesus não tem culpa, meu amado, se existem falsos profetas, se existem enganadores. Jesus não tem culpa se homens enganam pessoas se dizendo ser filho de Jesus. Todos conheciam esse homem como filho de Jesus, mas na verdade o camarada era filho do diabo. Por quê? Porque quando Paulo começa a pregar a palavra para Paulo Sérgio, o procônsul da cidade, ele tenta atrapalhar. O texto diz que ele resistiu a Paulo e a Barnabé, que estava pregando para Sérgio Paulo, né? É como eu estou falando aqui para vocês agora, aqui alguém entrasse aqui no meio e tentasse me atrapalhar, tirar a minha ligação para mim não levar essa palavra para vocês. É mais ou menos isso que estava acontecendo lá. Ele começou a tentar ludibriar a mente de Sérgio Paulo para que Sérgio Paulo não ouvisse o que Paulo e Barnabé estavam anunciando para ele, a verdade de Deus, o evangelho do reino de Deus. Só que Paulo, o homem era cheio do Espírito Santo de Deus. Paulo tinha discernimento espiritual. Meu amado, se tem um dom que nós precisamos buscar em Deus para a nossa vida nos dias de hoje, é o discernimento do Espírito. Esse dom te faz saber quem é enganador e quem não é, quem está falando a verdade ou quem está falando a mentira, né? Esse dom te dá o discernimento de você não ser enganado por ninguém. Paulo tinha esse dom de discernimento, né? Que por sinal Paulo tinha os 9 dons do Espírito, né? Se você analisar a Bíblia, a trajetória de Paulo, houve a manifestação dos 9 dons do Espírito. Então Paulo imediatamente identificou que aquele homem que todo mundo chamava ele de filho de Jesus, na verdade era filho do diabo. Tá cheio de filho do diabo. E o que é pior, dentro da igreja, eu falo isso com vergonha, porque eu sou um pastor, sou um ministro. E como eu, ainda existem muitos que são verdadeiros, são fiéis, que levam a obra de Deus a sério, mas também tem muitos, e é até a maioria, que são pilantras, são como esse homem aqui, falso profeta, enganador, mas que usa o nome de Jesus para conquistar fama, sucesso e para ganhar dinheiro através da igreja, às custas dos irmãos. Só que o verdadeiro nome dele, o texto diz que o verdadeiro nome dele era Elimas, o encantador. Só que ele usava o nome de Bar Jesus. Por quê? Porque é melhor você ser chamado de filho de Jesus do que você ser chamado de filho do diabo. Só que Paulo discerniu de quem realmente ele era filho. Paulo diz para ele: ó filho do diabo, até quando tu vais atrapalhar os santos e retos caminhos do Senhor? Por causa disso, ficarás cego por tempo indeterminado. E aí a Bíblia diz que Paulo, pelo poder que havia sobre ele da parte de Jesus, Paulo ministra sobre a vida daquele homem uma cegueira. E ele ficou cego, e ele começou a andar à roda, procurando alguém para segurar na mão dele, porque imediatamente a escuridão tomou conta dos seus olhos e ele não enxergava mais nada. E a Bíblia diz que essa manifestação do poder de Deus ali foi tão maravilhosa para Sérgio Paulo que ele creu maravilhado na sã doutrina do Senhor. Paulo Sérgio, ele pôde presenciar que o evangelho do Senhor Jesus, ele não consiste só em palavras, mas também em poder, em virtude do Espírito Santo de Deus. Meu amado, tem muitos enganadores, sim, tem, mas também tem muitos homens de Deus que têm discernimento espiritual para discernir quem é de Deus e quem não é. Sabe por que você se desviou? Por causa de uma profecia que te deram? Porque você não teve discernimento para saber se aquela profecia vinha da parte de Deus ou vinha da parte do diabo. E aí você acreditou naquilo, aquilo não se cumpriu, você ficou frustrada, resolveu quebrar a tua aliança com Cristo. Ou seja, você colocou a culpa em Jesus por um erro de um falso profeta e por um erro teu. Por quê? Porque você tem que buscar, como cristão, você tem que buscar o discernimento espiritual. Você tem que buscar comunhão com Deus para você não ser enganado pelos falsos profetas dessa vida que está cheio por aí.
Infelizmente as igrejas estão cheias. Aí você fala, mas por que o Senhor deixa isso acontecer? Porque as escrituras têm que se cumprir, meu amado. Jesus falou, é necessário que haja heresia para que o justo se manifeste. Jesus falou, olha, no meio do joio, no meio do trigo vai ter o joio. Mas não arranca o joio não, para você não arrancar o trigo junto. Deixa que naquele grande dia eu mesmo vou fazer a separação do joio e do trigo. Então não cabe a você tirar da igreja ou expulsar da igreja quem é o joio que está atrapalhando a obra de Deus na vida do trigo. Deixa que Jesus naquele grande dia vai tirar, ou na hora que ele quiser tirar, ele mesmo tira, meu amado. Ninguém escarnece do Senhor e prevalece. Ninguém briga contra Deus e prevalece, meu amado. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Salmo 101, versículo 7. Os que usam de engano não permanecerá na congregação dos justos. Uma hora o próprio Deus arranca, meu amado. E aí eles vão ter que prestar conta das maldades que eles estão fazendo contra as pessoas, das mentiradas, dos enganos. E usando a igreja, usando o nome de Jesus. Ah, eu sou de Jesus. Meu amado, todo mundo diz que é de Jesus. Se tu perguntar a qualquer um, eu também sou de Jesus. Jesus está comigo, Deus mora no meu coração. Mas andar na doutrina de Jesus, são poucos que querem andar. Então dizer que é de Jesus é mole. Eu quero ver, provar que é de Jesus. Porque quem é de Jesus anda na verdade, não na mentira. Quem é de Jesus não atrapalha a obra do Senhor como esse homem tentou atrapalhar. Quem é de Jesus, meu amado, não se esconde atrás do nome de Jesus para ficar fazendo maldade, para ficar enganando os outros, enriquecendo as coisas do Evangelho. Você que nunca teve um encontro com Jesus, você que nunca fez uma aliança com Jesus, mas que está de fora como espectador, observando essas coisas que acontecem, aí você fala assim, para ser igual esse crente aí, eu prefiro não ser, prefiro ficar aqui na minha, entendeu? Não faço mal para ninguém, viver na minha vidinha, porque esse povo de igreja é tudo mentiroso, tudo enganador, meu amado. Entenda uma coisa, tem enganador? Tem, mas tem também pessoas que é sincero, é honesto, que vive na verdade. E outra coisa, meu amado, não pense dessa forma, não queira viver sem Jesus, porque Ele é o único mediador entre nós e Deus. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus, está escrito nas Escrituras Sagradas. Aleluia. João 14,6, ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quem vai te levar ao encontro do Pai, quem vai te levar para o céu é Jesus, mas para isso você tem que ter uma aliança com Ele, meu amado. Então não deixe de entregar a tua vida para Jesus, de se aproximar daquele que te criou, e mais ainda daquele que veio a esse mundo e morreu numa cruz e deu a vida dele por você, derramou todo o sangue dele para redimir os teus pecados, para te justificar, te regenerar de uma vez por todas da sua pecaminosidade. Venha para Jesus e olhe para Ele. Ele é o alvo, autor e consumador da tua fé. Deixa o Espírito Santo te ensinar o caminho da verdade, te doutrinar. Não fica olhando para o erro do homem, não. O homem é falho. Se tu olhar para o homem, você vai cair junto com ele, para o erro do homem. Olha para Jesus, meu amado. Se espelha na trajetória de Jesus. Sabe por que Jesus veio aqui nessa terra? Para morrer por nós e para nos ensinar como andar corretamente, mesmo no meio de pessoas falsas, mesmo no meio de um sistema contaminado. Jesus fez tudo certo. Jesus não compactou com mentira de ninguém. Jesus não participou de panelinha com ninguém. Jesus não fez acepção de pessoas, com ninguém. Pelo contrário, Jesus, ele amou o tempo todo, se doou o tempo todo em prol de ajudar vidas. Curou cego, curou paralítico, ressuscitou morto, aleluia, glória a Deus. Restaurou famílias inteiras, restaurou o psicológico de muitas pessoas que estavam desequilibradas, seguindo caminhos tortuosos, como a mulher adúltera, por exemplo, Então Jesus foi ali restaurando a vida das pessoas até Ele dar a sua vida no Calvário para todos nós. Então, meu amado, volte para Jesus. Você que quebrou a tua aliança, volte. Você que nunca veio, vem agora. É chegado o tempo. Jesus está às portas para buscar o seu povo, e Ele quer que você faça parte desse povo.
Ele não quer vir buscar o povo dele e ter que deixar você aqui para o governo do anticristo. Não. Ele quer te levar para o céu, te restaurar, te dar um corpo glorificado, te dar um novo nome, aleluia. Ele quer que você faça parte da noiva dele, que vai se casar com ele, porque a igreja é a noiva do Cordeiro, Jesus que é o noivo, e vai haver um casamento no céu, as bodas do Cordeiro, meu amado, e nós vamos viver 7 anos em festa no céu, aleluia, por causa do casamento da noiva que é a igreja, com o noivo que é o Senhor Jesus. Enquanto quem ficar aqui na terra vai passar 7 anos sendo massacrado pelo anticristo, o iníquo, filho da perdição, o agente de Satanás, que o espírito dele já tem atuado sobre a face da terra, como diz o apóstolo João na sua epístola, e que já tem invertido os valores. Agora o certo é errado, o errado é o certo, né? Então, meu amado, venha para Jesus. Jesus não tem culpa de você ter sido enganado por um falso profeta. Jesus não tem culpa de muitos estarem envergonhando o evangelho dele aqui na terra. Esses vão ter que prestar conta com o Senhor na hora certa. O Senhor vai cobrar deles o que eles estão fazendo. Fica tranquilo. Então não coloque a culpa no Senhor pelas coisas que estão acontecendo, não. Jesus, meu amado, não há mal nele, só há bem. E ele fez o bem o tempo todo, ele é bondoso o tempo todo, meu amado, e está com os braços abertos para te receber como filho, como amigo, para restaurar a tua vida espiritual, restaurar o teu caráter. De repente, até o teu caráter já foi distorcido, até você não se conhece mais. De repente, quando você para se analisar, você fala, eu não sou mais aquela pessoa de antes. Eu tenho tido atitudes que não é da minha índole. Por quê? Porque a opressão desse mundo que nós vivemos conseguiu distorcer o teu caráter, conseguiu desfazer os princípios que você carregava dentro de você. Mas Jesus, ele veio para restaurar tudo isso, meu amado. Jesus veio para restaurar o teu caráter. Jesus veio para restaurar o teu casamento, veio para restaurar a tua vida toda, em qualquer área que seja, e te fazer uma pessoa abençoada, e te encher do Espírito Santo dele, para que você seja uma pessoa de autoridade e de poder, aleluia, um instrumento nas mãos dele, para que possa ganhar outras almas para Jesus, para que possa anunciar o evangelho para outras pessoas que precisam, meu amado. Aleluia. Jesus nos comissionou e nos deu poder, aleluia, unção, graça, para curar os enfermos, para expulsar os demônios daqueles que estão endemoniados, meu amado, para curar as lepras daqueles que estão leprosos nesse mundo, né? Aleluia, poder até mesmo para ressuscitar o morto, se for da vontade dele, meu amado. Você como filho de Jesus autêntico, não como esse falso profeta chamado Elimas, esse enganador que dizia que era filho de Jesus, mas era filho do diabo. Não, Jesus quer te fazer um filho dele autêntico e te dar poder, autoridade, aleluia, para que você seja mais do que vencedor em nome dele, por intermédio dele. Então volte para Jesus rápido, volte para Jesus. E você que nunca veio para Jesus, você que nunca fez uma aliança para Jesus, meu amado, vem agora. Jesus está te chamando, Jesus te escolheu, te chamou. Não fique longe daquele que te criou, meu amado. Não seja ingrato, aleluia, glória a Deus. Deus tem uma obra contigo, Deus tem uma missão para você cumprir aqui nessa terra, e Ele quer te dar a direção de qual missão é essa que Ele tem contigo. Então, meu amado, diga para Ele: eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, envia-me a mim. Fala como o profeta Isaías disse: cumpre-me os teus propósitos e faz de mim a tua vontade, aleluia. Declare isso para o Senhor Jesus nessa hora. Eu quero aproveitar e fazer uma oração por você agora, em nome de Jesus. Feche teus olhos aí, leva o teu pensamento para o Senhor, que o Senhor, Ele vai continuar falando contigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero nesta hora, Pai, também abençoar esta pessoa, Pai, oh Deus Santo, pelo poder da tua palavra que foi pregada, que foi ministrada nesta hora. E eu quero te pedir, Senhor, fala ao coração dessas pessoas, meu Deus, Espírito Santo de Deus, tu que tens o poder de convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo,
faz a tua obra no coração dessas pessoas, quebra o coração de pedra, dá um coração de carne, Espírito Santo de Deus, Senhor, faz uma verdadeira metanoia na mente dessa pessoa que teve a sua mente turbada, que teve a sua mente cauterizada, limpa tudo, introduz a tua palavra, Senhor, repreende os espíritos causadores de comichão nos ouvidos, para que elas não consigam ouvir a palavra do Senhor e entender o que o Senhor quer falar com elas. Senhor, dá plena capacidade a elas de entender o que tu estás falando com ela nesta hora. Ó Deus Santo, manifesta a tua glória na vida dessas pessoas, curando, libertando, restaurando, vivificando, e salva aqueles que são teus, Pai, aqueles cujos nomes já estão escritos no livro da vida eterna, Pai, e glorifica o nome de Jesus na vida de todos nesta hora. Pai, visita esta pessoa agora, Pai, toca nela, visita o lar dela, visita a família dela, onde houver um demônio, onde houver um espírito imundo, Pai, repreende agora. Meu Deus, manieta todo valente que está oprimindo esta pessoa agora. Ó Deus, Pai, amarra esses demônios, leva eles para longe da vida desta pessoa, Senhor, quebra os grilhões, quebra as correntes, as algemas, Pai, abre todas as portas de prisões que tem aprisionado essas vidas, Senhor, e dá a elas, Senhor, o direito à liberdade, ó Deus Pai Santo, e a vida em abundância, no nome santo de Jesus Cristo. Então você que quer reconhecer Jesus na tua vida, fala para ele aí agora, e aleluia, que você o reconhece como o único e suficiente Salvador da tua vida, e procure uma igreja próxima da sua casa, e passe a congregar, tenha um pastor, faça parte do corpo de Cristo, porque o Senhor, Ele vai te revelar coisas muito maiores que Ele tem com você e através de você. Amém? Deus te abençoe e até a próxima, querendo Deus.